Classe para batismo, vida cristã, a transformação do caráter e a missão. Aula 12, páginas 41 a 45 da apostila de integração e discipulado da IBREM, que prepara você para o batismo e para ser introduzido no discipulado. Nós vamos então estar estudando hoje sobre a transformação do caráter e compartilhar o testemunho, ou seja, a sua missão. A transformação do caráter, ela é fundamental. Existem duas obras que Deus quer realizar na sua vida. Um é transformar você e a outra é usar a sua vida para abençoar a vida dos outros. Nós vamos aqui citar um exemplo de alguém que conseguiu, vários prêmios, automobilísticos, conhecido Ayrton Senna. Nós sabemos que ele foi um grande piloto de Fórmula 1 e aconteceu algumas coisas na vida dele que pode ser comparado à nossa corrida também, a nossa corrida para a eternidade, não é? E muitas das vezes Ayrton Senna, ele começava bem, mas no meio tinha algum problema no carro, alguma questão, e ele parecia que ia perder a corrida, Às vezes ele já estava quase bem próximo ao fim da corrida e ele parecia que ia perder. E de repente ele recuperava a sua posição e ganhava a corrida. Isso nos traz uma lição muito importante para a nossa vida, é que o importante, na verdade, não é começar bem, começar muito rápido, mas sim terminar bem, não é? Isso é o mais importante na nossa vida. O autor de Hebreus, ele nos fala em Hebreus capítulo 13, versículo 17, quando o autor de Hebreus fala que nós deveríamos imitar os nossos líderes espirituais, não é? E ele diz para a gente observar atentamente o resultado da vida deles e o fim da vida deles. Ou seja, o que ele está dizendo é, o que conta, na verdade, é o fim da nossa jornada cristã. O fim da sua jornada cristã é mais importante do que o começo, tá? Então isso é muito importante para a gente compreender. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14, Paulo nos mostra como alguém pode correr bem essa corrida, a corrida, da vida eterna, que não é uma simples corrida de 100, 300 metros rasos, mas é uma maratona, não é? É uma maratona que leva muito tempo. Ao longo da vida, nós devemos trabalhar a questão da nossa vida cristã, permitir que o Espírito Santo trabalhe o nosso caráter, não é? Que ele seja transformado à imagem e semelhança de Cristo Jesus, e durante esse tempo também nós precisamos testemunhar de Cristo para as pessoas. Isso é parte da nossa fé. Então, em Filipenses 3, 14 e 15 diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa muito importante a gente notar, que o apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Por várias razões, nós não devemos ficar agarrados ou retornando ao passado. Primeiramente, porque não existe progresso em nenhuma área da sua vida no passado. Não existe nenhum progresso no passado. O progresso está no presente, naquilo que você faz hoje, em como você vive hoje. Então o apóstolo Paulo fala que ele não ficava agarrado ao passado. Então não se apega ao passado, nem coisas boas e muito menos coisas ruins, não é? Elas vão impedir você de avançar e de crescer. Então Paulo fala, esquecendo-me, ele depois diz, avançando, A vida cristã é uma vida para um contínuo crescimento. Deus tem um plano de crescimento contínuo para nós, tanto na questão espiritual, emocional, mental, física, material, em todos os âmbitos da sua vida, nós precisamos crescer, você precisa crescer. Prossigo para o alvo, então existe um alvo, não é? Vida cristã não é vida de altos e baixos, é uma vida de deixar as coisas para trás e avançar para o alto, para frente, prosseguindo para o alvo. Então tenha isso antes do seu batismo, compreenda essa prática, esse princípio.
Houve alguma situação em que sua vida começou mal, mas terminou bem? E o inverso? Ou, melhor dizendo, houve alguma situação, não a vida em si, mas talvez alguma questão na sua vida que você começou mal e depois terminou bem? Ou o contrário também? Eu vou me lembrar aqui de um incidente na minha vida, não é? Um evento que a gente julga importante, que é tirar a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Eu me lembro que eu não fui aprovado na primeira, que eu estava muito seguro, achei que estava fazendo tudo certo, e na segunda tentativa eu já comecei errando, já comecei mal, porque ao sair da partida no carro eu não olhei para os lados nem para fora. Mas de repente eu já me consertei ali e naquela oportunidade eu consegui então a minha CNH, né? Eu comecei mal, mas terminei bem. E na sua vida? Certamente você tem vários incidentes ou questões que você começou mal, mas terminou bem. Então, o que importa, na verdade, é isso, é a gente terminar bem, não é? E na vida cristã não é diferente. Então, a vida cristã é como uma corrida, não é? É como uma corrida, como eu disse, é uma maratona, é uma corrida de longa distância. E o engraçado é que na vida cristã todos começam bem, porque todos nós começamos com a conversão a Cristo. Começamos com o novo nascimento. Todo mundo começa muito bem, porque começa com a ação do Espírito Santo mudando a nossa vida. Nós estamos entusiasmados na fé, nós estamos cheios de alegria, cheios de paz. Jesus nos transformou, não é? Mas tudo isso é importante, fundamental para um bom começo. Mas o mais importante é terminarmos bem. E isto, é claro, o Espírito Santo garante a mim e garante a você. Ele nos garante. Ele está conosco para nos levar a concluir bem. Mas durante esse período nosso na Terra, enquanto vivemos, nós teremos algumas pedras no caminho para nos impedir de correr bem e de chegar bem, terminar bem. Né? Essas pedras nós chamamos elas de o mundo, a carne e o diabo. Né? O mundo, a carne e o diabo, antigamente, eram nossos aliados. Né? Nós fazíamos parte do mundo, nós vivíamos para satisfazer os desejos da carne e consciente e inconscientemente a gente servia também ao diabo. Então eles eram nossos aliados antes da conversão, mas agora que nós somos uma nova criatura, eles se tornaram o quê? Os nossos adversários, são os nossos principais adversários. E a gente poderia pontuar aqui que o maior deles não é o mundo e nem o diabo, não é? É a carne, é o próprio velho homem dentro de nós, um dos maiores inimigos que nós temos. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, o velho homem dentro de nós, que vai tentar nos distanciar de Deus. Agora, João nos diz algo muito poderoso. Ele diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o pecado, vence a carne e vence o mundo e vence o diabo. Em 1 João 1,12. Né? E João também, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, não é? Nos mostra ali a experiência do novo nascimento. Né? É nessa experiência do novo nascimento que João, logo depois, em 1 João, fala que nós temos poder para vencer o pecado, a carne, o mundo e o diabo. Então, na verdade, você tem esse poder, né? O poder para terminar bem, porque você tem o poder para vencer o pecado, a carne, o mundo e o diabo. Vamos então detalhar um pouco cada um desses nossos inimigos ou dessas pedras de tropeço na nossa vida. Primeiro, o mundo. Né? O mundo, a gente não está falando do planeta, mas a gente está falando de um sistema corrompido, dominado pelo diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, é como se o mundo é levado, né? Ele é guiado, ele é controlado pelo maligno. Isso fala do estilo de vida do mundo, das coisas que o mundo gosta, né? Tudo isso é controlado, como você pode ver na figura aí, uma figura do maligno, né? E ele em volta do planeta, né? Podemos dizer assim, controlando as coisas, né? Prometendo às pessoas alegria através de bebidas, através de prazeres que não agradam a Deus, prazeres que nos destroem. Não é? O mundo está ali o tempo inteiro. É um sistema completamente organizado, onde o próprio diabo usa todos os meios ilícitos, né, todas as coisas prejudiciais para impedir a pessoa
de fato, de conhecer a Cristo. Esse é o maior objetivo, né? É impedir as pessoas de conhecer a Cristo. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não conheçam a Cristo. Então esse é o objetivo do mundo, nos impedir de ter experiência com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, né? E quando nós nos convertemos, nós deixamos de fazer parte desse mundo e nós passamos a pertencer a um outro mundo, ao reino de Deus, nós passamos a pertencer a Deus, não é? Como então a gente vai vencer esse mundo? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, né? Mas é contra as forças espirituais da maldade. A luta contra o mundo ela se encontra primeiramente, né, e primariamente, também podemos dizer assim, na nossa mente, em nossa maneira de pensar, em nossa maneira de imaginar, de raciocinar. É aí que se encontra o mundo, né? Ele entra em nossa mente. A forma como nós pensamos, ela determina como nós agiremos. A maneira como a gente pensa determina como a gente decide as coisas. Se eu penso de acordo com o mundo, eu vou decidir de maneira mundana, de maneira que desagrada a Deus. Ou se eu penso de acordo com Deus, né, ou seja, com a palavra escrita de Deus, eu vou estar, né, agindo de acordo, de forma que agrada a Deus, do jeito que Deus agiria, do jeito que Jesus agiria. Então é muito importante. A sua maneira de pensar é algo fundamental para a sua maneira de viver e de experimentar o que Deus tem para a sua vida. Como então a gente vai mudar a nossa mente? Essa é uma questão muito importante, né? Como nós vamos mudar a nossa mente? Alimentando-a com a palavra de Deus e não alimentando-a com pensamentos contrários à palavra de Deus. Tem uma ilustração muito interessante e ela serve para isso. Essa ilustração que a gente conta, a gente fala de dois animaizinhos de estimação, um cachorrinho e um gatinho. E o dono desses animais, ele passou a alimentar de maneira muito consistente o gato, todos os dias, e o cachorro às vezes. E aí passou-se um tempo, o gato ficou muito robusto, muito forte, e o gato começou então a perseguir, não é? O cachorro começou a perseguir e a vencer o cachorro nos momentos de briga. Por que ele vencia? Está óbvio, porque ele foi melhor alimentado. Em resumo, para a gente, trazendo para a nossa vida espiritual, quem a gente alimenta mais e alimenta de forma correta é que vai vencer. Pode ser, né, o nosso velho homem que gosta das coisas do mundo e que é alimentado com as coisas do mundo, ou o nosso novo homem que gosta das coisas de Deus, da palavra de Deus, de louvor, de adoração, de comunhão com os irmãos, de estar na igreja. Então, quem nós alimentarmos mais vai vencer essa batalha. Então, você vê que não está simplesmente fadado ao destino, né, à sorte. Isso depende aonde a gente vai estar trabalhando, quem nós vamos estar alimentando. E Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a transformação do nosso ser, a transformação dos nossos comportamentos, dos nossos valores, da nossa vida espiritual, da nossa vida financeira, dos nossos relacionamentos, da nossa vida emocional, ela começa na transformação da nossa mente. Por isso é importante nós alimentarmos a nossa mente com a palavra de Deus. Bom, o segundo inimigo é a carne, né? São os desejos da carne, representado por essa figura aí de uma deliciosa fruta, alguém saboreando uma deliciosa fruta. Os desejos da carne, eles não são ruins, eles são bons. E até certo ponto, alguns deles são necessidades vitais para a gente, né? Mas a carne, ela não se refere ao corpo, às coisas físicas, materiais, mas a carne, aqui no caso, a gente está falando da velha natureza, da natureza pecaminosa, não é? Você está se convertendo agora,
você veio a Cristo agora recentemente, talvez já veio à igreja há algum tempo, mas você precisa entender que esse é seu maior inimigo. Não é? Esse é seu maior inimigo, a sua natureza pecaminosa. Você convive com duas naturezas, uma renovada, uma nova natureza em Cristo, e a outra velha, a velha natureza. Então esse inimigo interno está contigo, está comigo todos os dias, independente do meu grau de maturidade espiritual, ele está ali. E se eu não mortificar o velho homem, ele vai se levantar, ele vai me dar um tombo e vai me levar ao pecado, vai me levar a desagradar a Deus. Então, por isso é importante, e a Bíblia nos orienta a andarmos em espírito e não satisfazermos os desejos da nossa carne. Então, essa é uma luta contínua que você tem dentro de você. Você se converteu, agora o Espírito Santo ele habita em você, não é? Mas a sua velha natureza também está ali dentro de você. E existe então uma força, duas forças lutando, duas forças opostas o tempo todo lutando uma contra a outra. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Então, é muito importante a gente compreender que é a comunhão nossa com o Espírito Santo de Deus é que nos faz vencer a carne. A luta, na verdade, não é eu com a carne, é a luta do Espírito Santo com a carne. Eu preciso alimentar o meu espírito com a palavra de Deus, com a adoração, com a obediência, com o compartilhar da minha fé com as pessoas, com a comunhão com os irmãos. Tudo isso que eu fizer para alimentar o meu espírito vai fazer com que ele vença a carne, né? E o Espírito Santo vencendo a carne dentro de mim, eu vou manifestar a santidade de Deus. Eu vou manifestar o caráter de Deus na minha vida. Eu vou manifestar um caráter santo, decisões santas, pensamentos santos, palavras santas, sentimentos santos que agradam a Deus. Então, para eu vencer a carne, não é? Vencer o mundo, eu preciso, como João diz em 1 João 2, 15, 16, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo é contrário a Deus, não é? Então, nós precisamos não amar o mundo, mas amar a presença de Deus, amar a presença do Espírito Santo de Deus, amar a palavra de Deus, para que assim a gente possa, então, né, enfraquecer a nossa carne. Então, como vencer a carne? Assim como nós vencemos o mundo, nós venceremos a carne, podemos vencer a carne. Tudo depende de quem nós vamos estar alimentando. Se nós alimentarmos a nossa alma com a palavra de Deus, nós vamos vencer a carne, né, com a adoração, como eu já citei anteriormente. Então nós devemos nos alimentar com a leitura da Bíblia e similares, né? Leitura da Bíblia, oração, ouvir músicas de qualidade, músicas que agradam a Deus, para adorar, para louvar a Deus, não é? Ler bons livros cristãos, assistir bons filmes cristãos, tudo isso similares que vão nos ajudar na leitura, na compreensão, na meditação da Bíblia, tudo isso vai fazer com que a carne seja enfraquecida. E é claro, ter comunhão com Deus, ter a sós com Deus, gastar tempo com Deus, ter comunhão na célula, ter compromisso com a igreja local, tudo isso faz parte, né, do nosso armamento para a gente vencer a carne. Por outro lado, nós não podemos fortalecer a carne dando a ela os alimentos mundanos, né? A gente nos enche da palavra, nos enche de adoração, louvor, orar em línguas, né? E tudo isso que citamos. E a gente também tem que fechar as portas para parar de alimentar os nossos desejos carnais, né? E fazendo isso a gente vai vencer a carne, que é o nosso maior inimigo, não é? A vida de Deus pode ser bloqueada, a alegria, a paz, o gozo, a mansidão, o domínio próprio, o amor, todo o fruto do Espírito pode ser bloqueado se a gente viver na carne, não é? Porque o fruto é o fruto do Espírito. Por isso é importante a gente mortificar os feitos da nossa carne. O nosso terceiro inimigo é o diabo, né? A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho do Homem, para isso se manifestou Jesus na terra, para destruir as obras do diabo. Então o diabo é aquele que governa os poderes espirituais do espaço, da terra,
não é? É o espírito que controla a vida das pessoas que agora desobedecem a Deus. É o espírito que engana as pessoas, né? É um espírito maligno que se opõe a Deus e que se opõe a mim e a você. O diabo ele se opõe a tudo que é certo, a tudo que é reto, a tudo que é de integridade, a tudo que você sabe que é correto fazer, viver, ele se opõe. Não é? Ele é Satanás, ele é o adversário. Então esse é o inimigo que nós temos, é o inimigo externo, né? E segundo Jesus, ele fala sobre o diabo que ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Ele é mentiroso, é o pai da mentira, João 8,44. Então, essa é uma característica peculiar do diabo. Ele é mentiroso. Então, todas as maneiras de se mentir o diabo tem. Todas as estratégias é criada por ele para tentar nos enganar e roubar de nós a verdade. E Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos alimenta, porque a verdade é a palavra de Deus, né? E a Bíblia diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós só vencemos o diabo com a verdade. E essa é uma pergunta importante, embora às vezes as pessoas criem várias respostas para vencer o diabo, várias estratégias, mas só existe uma coisa que a gente faz para vencer o inimigo, né? E Jesus, quando ele foi tentado ali no deserto, né, nas 3 ocasiões, nos 3 confrontos que ele teve com o diabo, quando ele, por exemplo, um deles, ele estava com fome, e então ali o diabo falou assim, ó, transforma essas pedras em pães, você pode fazer isso. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele disse, está escrito, né? Ele citou Deuteronômio, livro do Antigo Testamento, está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então, por 3 vezes, né, por mais 2 vezes, ele repreendeu o diabo, citando a palavra de Deus, está escrito. E é assim que nós vamos conseguir vencer o inimigo. Né? É assim que nós vamos conseguir vencer o inimigo. Outro ponto importante, essas tentações estão lá em Mateus capítulo 4, Marcos, né, em todos os evangelhos. Outro ponto importante é Efésios capítulo 6, versículo 11 e 17, nos mostra que nós precisamos nos revestir de Cristo. Não é? Nós usamos a palavra de Deus para atacar o inimigo, mas a gente precisa se revestir de Cristo, porque nós só temos autoridade na palavra quando nós estamos em Cristo Jesus. Jesus nos deu a autoridade no seu nome e nos deu autoridade na palavra por nós nos revestirmos dele. Então nós precisamos nos revestir de Cristo Jesus. Né? Tomar a nossa armadura cristã significa a gente tomar a justiça de Deus, tomar a verdade de Deus sobre nós, colocar o capacete da salvação, levantar o escudo da fé. Não é? Isso é revestir de Cristo, ou seja, permitir que Cristo permeie todo o nosso caráter, toda a nossa maneira de viver. Não é? Permitir que ele transforme o nosso caráter. E o terceiro ponto é, Tiago 4,7, diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É sujeitar, nós nos submetemos a Deus, e então resistir ao diabo, que ele vai fugir da nossa vida. E vale pontuar que sujeitar a Deus não é só sujeitar a Deus diretamente. Nós podemos nos sujeitar a Deus através dos líderes. A Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros, devemos sujeitar uns aos outros, sujeitar os nossos pais, sujeitar os líderes espirituais, sujeitar as autoridades constituídas por Deus. Tudo isso são formas da gente se sujeitar a Deus quando nós fazemos no temor do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós podemos resistir o diabo e ele vai fugir da gente. Então é assim que a gente vence o diabo. Na palavra de Deus, né? Dizendo está escrito, nos revestindo de Cristo, que é a própria verdade. Ele é a verdade, né? Ele diz, sou o caminho, a verdade e a vida. E nos sujeitando a Deus, a gente vence o diabo. Bom, nós vamos passar por outra parte dessa microaula, que é sobre compartilhar a nossa fé.
Deus nos transforma de dentro para fora, transforma o nosso caráter, né? Temos um caráter transformado e estamos em processo de transformação. Para quê? Com um propósito. Deus tem um propósito. O propósito é que nós compartilhemos a nossa fé. Vou fazer uma pergunta para você. Qual é o maior presente que uma pessoa poderia receber? Por outro lado, qual é o maior presente que uma pessoa poderia dar? Não é? Então, essa resposta, ela se encontra em João 3,16. João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior presente que alguém poderia receber é a salvação. Esse é o maior presente que você pode receber. É a salvação em Cristo Jesus. E esse é o maior presente que alguém pode dar. E esse presente já nos foi dado através do nosso Pai, que nos deu Jesus Cristo. Né? E quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E a partir desse momento, esse é o maior presente que eu posso dar para uma pessoa. Eu levar uma pessoa a se converter a Cristo Jesus. Eu levar uma pessoa a se tornar filha de Deus. Então, compartilhar a sua fé é parte da sua fé. Você não pode viver a sua fé só para receber as bênçãos de Deus. Você precisa, como o nosso pai da fé, Abraão, você precisa ser uma bênção para todas as famílias da terra, para todas as etnias da terra. Então, esse é o maior presente que você pode receber e que você pode dar para alguém. Compartilhar a sua fé. E isso é muito importante, isso acontece num momento muito importante da sua vida. Porque você acabou de se converter, você tem uma experiência tremenda com Deus, uma experiência de conversão, não é? E isso ajuda você a crescer na sua fé. Ao testemunhar, você vai ser edificado na fé. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 18, 19, que esse é o ministério da reconciliação. E Deus nos chamou para esse ministério, para esse trabalho. Diz assim o texto: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Todos nós temos esse ministério. A partir do momento que nos convertemos, que aceitamos a Cristo, que somos uma nova criatura, Deus nos chama para esse ministério, de testemunhar a nossa conversão, de falar daquilo que Cristo Jesus fez por nós. E isto é fundamental para o seu crescimento espiritual. Então, compartilhar a fé não é apenas uma opção, não é apenas uma coisa que você, eu acho que eu gosto de fazer. Isso é uma ordem do Senhor Jesus. Se a conversão a Cristo é uma alegria, uma maior alegria é a gente levar, ou igual, né, no mesmo teor, é levar esta alegria, é levar essa fé para uma outra pessoa. É nós nos tornarmos pais espirituais. Né? Jesus nos deixou essa ordem em todos os evangelhos. E aqui a gente cita em duas partes, né? Em Mateus 28, 19 a 20, ele disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os tempos do fim. Em Marcos 16, 15, ele diz: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. É uma ordem de Jesus para mim e para você. E você faz isso no poder do Espírito Santo. Você faz isso com alegria. Então compartilhe da sua fé com outras pessoas. Isto vai edificar a sua própria fé e vai fazer com que você cresça em Deus. Nós temos aqui umas orientações, você vai se batizar em breve. E é muito importante você seguir essas orientações e instruções para o batismo. Primeiramente, aprovação na classe de batismo, né? Você ter participado de todas as ministrações da classe e está sendo acompanhado também na sua célula, por membros da célula. Isso é fundamental para você. Se você não conseguiu participar de todas as classes, você pode contactar o pessoal da igreja, o pessoal da célula, pedir, né, para a gente da área de ensino, para a gente repassar essas aulas para você. Preencher a ficha, né, e entregar na secretaria da igreja. Também planeje convidar os seus amigos e familiares para participar do seu batismo.
E outra coisa importante, chegue cedo, vai haver classe de batismo no último dia também, e você precisa levar roupas de preferência escuras, de cores escuras e não transparentes, né? E após o batismo, é muito importante você entrar numa relação de discipulado com pessoas da célula, participar da célula e participar dos cultos da igreja. Então essas são as orientações, instruções que a gente deixa para você, né? E qualquer dúvida, qualquer necessidade que você precisar da gente, nós estamos à disposição de orientação, né? A liderança da igreja, os líderes de célula, os pastores estão à sua disposição para lhe ajudar nessa nova caminhada. Eu quero aproveitar e fazer uma oração para você. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti porque Tu és o nosso Pai, nós fazemos parte dessa família, Senhor, nós agradecemos a Ti por essas vidas, ó Pai, que tomaram essa decisão de se batizar. Eu te peço que o Senhor fortaleça, Deus, eles, ó Pai. Fortaleça eles no Senhor, Deus, e na força do seu poder. Guarda a mente, guarda o coração. Deus, capacita eles a crescer, Senhor Deus, no caráter, na maneira de fazer as coisas, de viver, Pai. E, acima de tudo, também, capacita eles a testemunhar da sua fé em Cristo Jesus. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, onde nós nos encontraremos, estaremos ministrando outra lição para a sua vida.